Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Aleluia, Jesus. Verso 11. Verso 11. Aleluia, Jesus. Os levitas sejam rápidos aí. Aleluia. Encontramos 1 Crônicas 29, 11. Diz a palavra, vou ler aqui na tela para ler na NVI. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Verso 12. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 13. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Até o 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Pode tomar o seu assento. Interessante, né? Você veio aqui, entregou o seu dízimo, entregou uma oferta voluntária ao Senhor, e Davi diz: tudo aquilo que te demos vem das tuas mãos. Tudo aquilo que nós entregamos a Deus vem das próprias mãos de Deus. Amém? Vou contar a história de uma menina, de uma criança. Vou dar um nome fictício a ela, Melissa. Amém? O título da mensagem hoje: você consegue ver? Você consegue ver? Preste atenção. Melissa, uma menininha de 2 anos de idade. Ela entrou correndo para dentro de casa assim que voltou da pré-escola. Ela já entrou, muito ansiosa, porque nesse dia seus pais haviam prometido para ela que instalariam na sala um imenso aquário com peixes lindos e com uma decoração fantástica dentro do aquário. Então ela chegou da escolinha, já largando a bolsinha de lado, correndo direto para a sala, ansiosa por ver o aquário que seus pais haviam instalado. E quando ela chega lá, ela fica com os olhos focados, fitos dentro do aquário. Ela olha dentro do aquário e ela vê a beleza do que os pais instalaram lá dentro. Ela vê um baú do tesouro. Sabe os baúzinhos de tesouro assim encontrados no fundo do mar, nos filmes de pirata? Então ela vê dentro do aquário
um baúzinho de tesouro. E ela olha com tanta alegria, e ela vê os detalhes. Ela percebe que a tampa, né, do baúzinho de tesouro abre sozinha e fecha. Abre e fecha. De repente, ela continua olhando e ela vê os peixes. Ela olha 2 tipos de peixes que seus pais colocaram lá: peixes anjos e peixes neons. E ela olha, e os seus olhos não se desviam do aquário. Ela olha aquilo com uma alegria, com uma satisfação. E ela vê a beleza dos peixes. E ela olha para a mamãe que está atrás dela. Ela percebe que sua mãe está atrás. Ela olha para a mamãe e fala: mamãe, essas borboletas voam. Apontando para os peixes anjos. Ela diz: essas borboletas voam, mamãe. A criança não perde um detalhe. Você já foi criança, mas acho que você não lembra de muita coisa. E alguns aqui têm filhos ainda pequenos, que estão começando a descobrir o mundo, estão começando a descobrir as coisas. Eu me lembro que meu filho tinha 6 meses de idade, o Mateus. Ele tinha 6 meses de idade. E eu havia ido passar as férias de fim de ano na chácara do pastor da minha igreja. Ele tinha me abençoado para passar uns dias lá. Eu e minha esposa levamos o Mateus, pequenininho, 6 meses. E com 6 meses, nós notávamos na chácara o meu filho olhando para tudo. Tinham muitas árvores frutíferas, haviam pés de manga, de acerola, de limão, laranja. E era dezembro, mês da manga, então muitas mangas pelo chão. E o meu filho olhava deslumbrado para cada um dos detalhes. Um cachorro que havia na chácara, um cachorro manso, que vinha perto da gente, ele olhava para o cachorro com alegria e mexia com o cachorro. E nós nos alegrávamos muito de ver o meu filho, né, se deslumbrando com a beleza da natureza que Deus fez. Que coisa tremenda. Depois nós voltamos lá. No próximo ano nós voltamos outra vez. E meu filhinho já estava falando, ele já falava bem. Ele já estava caminhando. E voltamos na mesma chácara. E ele olha para o pé de acerola e ele olha as frutinhas e ele pede: eu quero. Ele pega, olha a frutinha vermelhinha, chama atenção aquele vermelhinho. Quando ele morde, é azedinho, ele joga fora e ri. À noite nós levamos ele para passear na cidade. Uma cidade interior, em Cosmópolis. E tinha um parque de diversões. E quando nós chegamos, só que já era tarde, o parque já estava encerrando, mas ainda estava tudo aceso. E quando a gente chegou assim no parque, a roda gigante, ela estava girando, toda iluminada. E o meu filho, naquele dia eu não aguentava, eu não conseguia parar de rir com a minha esposa. Ele olhou para a roda gigante, para aquelas luzes piscando e a roda girando, e ele: olha, que lindo, olha, que lindo. E ele não parava de dizer: olha, que lindo, que lindo, que lindo. E eu e minha esposa voltamos muito alegres e satisfeitos para casa com aquele passeio, porque o nosso filho, ele não perdeu nada do que ficou à frente dos seus olhos. Como essa menininha que chegou em casa e correu para a sala, porque ela sabia que o aquário já ia estar funcionando. Ela prestou atenção em cada detalhe. Em cada detalhe. O que eu quero dizer com essas duas histórias? Você consegue ver também? Você tem conseguido ver? Ou não? O que é que você tem visto? Os problemas só? As dificuldades? Você não consegue ver
mais nada? Além de dias difíceis que você está vivendo, você não consegue ver mais nada. Davi foi um rei que pelejou em muitas guerras, guerreou muito, trabalhou muito, muito como rei. E se nós fôssemos olhar para ele, diríamos, esse homem talvez não tivesse muito tempo, né, para ver, porque ele era um homem de guerra, tanto que ele queria construir um templo para Deus, e Deus disse: você não vai construir, porque você foi um homem de guerra, e como homem de guerra você teve que derramar muito sangue. Mas o teu filho, Salomão, vai construir, vai edificar o templo para mim. Então, por aí a gente vê que Davi podia ver. Ver o quê? Ver o que ele mesmo declarou. No verso 10 eu não li, vou ler agora. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Davi conseguiu ver que o Deus Todo-Poderoso era seu Pai, de eternidade a eternidade. Ele conseguiu ver pela fé, ele conseguiu entender que Deus era eterno. E ele diz no verso 11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Veja que Davi conseguia ver a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Quando Jesus diz que das criancinhas vem o perfeito louvor, é isso que ele está dizendo. Que as crianças conseguem ver a grandeza de Deus muito fácil. As crianças conseguem ver a majestade de Deus de maneira bem fácil, de maneira bem simples. Elas podem ver a grandeza de Deus, e louvam a grandeza de Deus, e adoram a majestade de Deus, e adoram. Quando uma criança pequenininha, que começa a andar e a falar, vê um passarinho, ela declara a grandeza de Deus, porque ela diz: ó, o passarinho. E a gente muitas vezes nem presta atenção mais nos pássaros, nem vemos mais os pássaros. Às vezes nos incomodam pela manhã, aquele barulho de pássaro cantando, eu queria dormir mais. Mas as crianças, elas veem a grandeza de Deus e o louvam. Olha o passarinho, a borboleta. Entende? As crianças dão a Deus o louvor perfeito. Louvor que nós muitas vezes não damos. Estamos todos os dias preocupados com os nossos afazeres. Estamos todos os dias preocupados em terminar os nossos afazeres, em conquistarmos isso ou aquilo, em adquirirmos isso ou aquilo, comprar isso ou aquilo, resolver isso ou aquilo, que nós não olhamos para a grandeza de Deus, nós não olhamos para a majestade de Deus. Quantas vezes essa semana nós lá fora olhamos para o céu e podemos contemplar a grandeza de Deus através do céu? Qual de nós essa semana olhou para lá e disse: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso? Quantos numa noite de céu azul, céu limpo, olham para a lua e contemplam a lua e falam: Senhor, Tu é majestoso, as maravilhas que o Senhor fez, Pai, Senhor, o homem não consegue fazer igual.
Quantos de nós conseguem dar esse louvor para Deus diariamente? Eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez a trabalho. Eu era motorista particular. E eu levei uma família, a família do patrão, de carro para Santa Catarina. E nós fomos para, Laguna em Santa Catarina. É uma cidade linda, muitas praias, maravilhosa, maravilhosa. E o filho do meu patrão queria me levar para ver um farol. E existe uma estrada construída pelos homens, de mais ou menos uns 200 metros, no mar, por sobre o mar assim, levada a terra mesmo, levada a 200 metros adiante. E lá tem um farol. E o que acontece? Ele só viu o farol e os pescadores. Ele falou para mim: olha, aqui tem muitos pescadores, olha os pescadores. E os golfinhos trazem os peixes para os pescadores. Você viu que bacana? Eu falei: vi. E aí de repente eu comecei a olhar assim, e os golfinhos se aproximavam bem perto da onde a gente estava. E eles vinham em cardumes, e eles iam empurrando os peixes para os pescadores. E quando eu vi um golfinho assim, a olho nu, eu fiquei admirado. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Olha como eles são mansinhos. Eles se aproximam dos pescadores. E o filho do meu patrão ouvindo, sabe, o menino que está no mundo material, é materialista, não vê mais nada. E eu comecei a falar: olha que beleza, olha que coisa linda. Você parou para prestar atenção? Olha os golfinhos, olha lá levando. E os pescadores, né, com jeitinho, vão passando a rede assim e pegando os peixes. Olha que coisa tremenda. Olha aquele golfinho, olha o salto que ele deu. E o menino ficou assim olhando. E de repente ele falou assim: puxa, eu nunca tinha parado para olhar para estes peixes com estes olhos. E ele ficou lá um tempo comigo. E ele começou a prestar atenção naquilo. Percebe como as pessoas, muitas vezes, não veem mais a grandeza de Deus, a majestade de Deus, as maravilhas de Deus. As pessoas não anunciam mais. As pessoas não conseguem mais anunciar as maravilhas de Deus. Elas não conseguem mais anunciar ao mundo: olha, isto aqui foi Deus que fez. Olha, aquilo é Deus quem fez. Existe Deus. Ei, povo, existe um Deus, porque foi Ele que fez este dia. Foi Ele que fez esta noite. É Ele que enviou esta estação, a primavera. É Ele quem está enviando a chuva. Quando chove, será que as pessoas dizem: Senhor, obrigado, está chovendo? Ou será que as pessoas, de novo, chuva, bem na hora do meu trabalho, bem na hora de eu ir para casa, bem na hora de eu sair para a igreja, vai cair chuva? Oh, Senhor, faça-me um favor. O que mais a gente vê é as pessoas reclamar do que Deus faz. Frio. Ai, que frio. Ai, eu não suporto o frio. E eu digo: Senhor, que maravilha, que tempo gostoso. O calor do dia da gente. Mas nós precisamos dele. Precisamos. Será que está todo mundo agora? As estradas devem estar lotadas, né? O povo tudo descendo para as praias. Será que ao chegar lá, essas pessoas olhando para o mar, dizem: Senhor, obrigado por este fim de semana prolongado, aonde eu venho, meu Pai, me alegrar, me divertir, neste lugar maravilhoso, nesta praia maravilhosa que o Senhor fez? As pessoas não dizem isso. As pessoas não dizem isso. Seres humanos, eles são ingratos, na maioria das vezes. São ingratos. E as crianças não. As crianças, elas vêm e anunciam a grandeza e a majestade de Deus. Porque as crianças, elas ainda não conhecem o mundo como eu e você, então elas prestam atenção nos grandiosos feitos de Deus. Elas prestam atenção. Vamos aprender, igreja, a cada dia louvarmos ao Senhor pelo dia.
louvarmos o Senhor pela noite. Você já olhou para o seu prato de comida, o seu almoço assim, e falou: olha que beleza, Deus quem me dá. É Deus que me dá. Senhor, eu te dou graças, porque esse alimento vem das tuas mãos. Você tem esse costume? Quem não tem deve adquirir esse costume. Senhor, te dou graças por esse alimento que vem das tuas mãos. O sustento, o meu trabalho vem das tuas mãos, o meu salário vem das tuas mãos, a minha saúde vem das tuas mãos, a minha força, Senhor, vem das tuas mãos, a minha visão vem das tuas mãos. Eu posso ver porque o Senhor me deu a visão. Eu posso falar, Senhor, porque tu me destes a voz. Eu me locomovo de um lado para o outro porque tu me destes, ó Pai, este corpo. Me destes uma alma, um cérebro que me dá os movimentos. Tem um salmos que é cantado, que diz: tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade e o louvor e a glória e o poder. Tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade e o louvor e a glória e o poder. Quantos de nós conseguem fazer isso todos os dias? Louvá-lo pela sua majestade e grandeza, pelo seu poder e a sua força. Davi, nesse texto aqui, ele diz: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. E os homens não louvam ao Senhor pela riqueza, pela glória. Os homens exaltam a si mesmo quando conseguem alguma coisa. Dizem: foi na força da minha mão, foi na força do meu poder, fui eu quem conquistei. Mas Davi reconhece que riquezas e glória vêm de Deus. Vem de Deus. Davi reconhece que tudo que ele adquiriu veio de Deus. Veio de Deus. Tu dominas sobre tudo. Deus tem, ele reconhece, Davi reconhece, Deus domina, Deus tem o domínio sobre tudo. E muitos de nós reclamamos e achamos que o diabo agora está nos destruindo com liberdade. E agora falamos: Senhor, onde é que o Senhor está? Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo campanha, eu estou buscando a tua face. Ou por que eu estou passando essa situação? E murmuram e reclamam contra Deus. Mas Davi não reclama. Davi reconhece que Deus tem o domínio de tudo. Ele reconhece que Deus tem o domínio de tudo. E ele reconhece de uma maneira positiva. O Senhor tem o domínio de tudo, portanto ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. Davi sabe que sua vida está nas mãos de Deus. E ele sabe que Satanás não vai prosperar sobre ele, porque ele serve a Deus. Davi serve a Deus com integridade de coração. Entendeu? Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. No verso 12. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Deus dá a você a força.
Amém? Deus dá a você essa força. Não é para baixar a cabeça e desistir. Querer jogar tudo para o alto. Né? Ficar injuriado e bravo com Deus porque isso não deu certo ou aquilo não deu certo. Não, Senhor, Tu tens o domínio de tudo. Nas Tuas mãos existe a força e o poder. É o Senhor quem me dá força, Pai. É o Senhor quem me dá. Você pode ver isso? Você consegue ver isso no teu dia a dia? Você acordou hoje, trabalhou, ou foi estudar, ou fez afazeres no lar, sei lá, você conseguiu ver Deus? Você conseguiu olhar para o seu redor e ver Deus? Porque eu vejo Deus. Eu olho para o meu dia e vejo Deus. Eu olho para tudo aquilo que ocorre no dia e eu consigo ver Deus. E eu exalto a Deus. E eu glorifico a Deus. Amém? Você consegue ver Deus quando alguma coisa dá errado? Muitos conseguem. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os seus. Então, muitas vezes, quando as coisas dão errado, nos nossos pensamentos, poxa, Deus não me ajudou, não me abençoou. Mas nos pensamentos de Deus, se eu deixasse isso acontecer para você, você ia se perder. Você ia perder o rumo da sua vida. Você ia se esquecer de mim. Talvez você abandonasse a sua família. Entendeu? Por isso os pensamentos do homem não podem se comparar. Não pode chegar aos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. O meu querer não é o querer de Deus. O teu querer não é o querer de Deus. Por isso a minha e a tua vida precisam estar diariamente, 24 horas por dia, nas mãos de Deus. Por isso nós temos que estar nas mãos dele. Nós temos que entregar a nossa vida ao nosso livre-arbítrio nas mãos de Deus e deixar Deus resolver por nós. Deixar Deus operar por nós. Você consegue ver, igreja, a grandeza, a majestade de Deus? Você consegue louvar a Deus no seu dia a dia pelos atributos dele? Deus é amor, isso é um atributo de Deus. Você consegue ver o amor de Deus no teu dia? No teu lar, no teu trabalho? Você consegue ver o amor de Deus? Ele está presente. Ele está presente. Ah, se não fosse o amor de Deus. Ah, se não fosse. Aleluia, Jesus. O Paulo, ele convida a igreja, né, em Romanos 12, no verso 1. Vamos lá. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional exige sacrifício nosso, sacrifício do nosso corpo. Nosso corpo quer descansar, nosso corpo quer se divertir, o nosso corpo quer pecar. Nós refreamos tudo isso para cultuarmos a Deus de maneira consciente, para cultuarmos a Deus de uma maneira sábia. Nós a cada dia devemos nos esforçar para que os nossos olhos vejam a glória de Deus, vejam as maravilhas de Deus e o exaltem com a boca, com os lábios, de um coração puro e sincero. Entendeu? Você consegue crer? Você consegue crer?
Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 5. Aleluia. Segundo Crônicas 20, verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá está diante de uma situação muito difícil. Seu reino é ameaçado. O povo está ameaçado. Porque 3 grandes nações vêm contra eles. E Josafá não tem poder de guerra para suportar o ataque de 3 nações juntas. Então, Josafá, ele coloca-se em pé diante da congregação em Jerusalém, na casa de Deus, e ora, e fala com Deus, e ele lembra a Deus de seus feitos. Se ele está dizendo, não é o Senhor que fez isso, não é o Senhor que fez aquilo, estaria Josafá duvidando de que Deus tivesse feito? Não. Ele está lembrando a Deus: o Senhor fez. Desde o passado o Senhor tem feito. Nossos pais têm contado tudo que o Senhor tem feito. E agora nós estamos aqui correndo um grande perigo, porque nós estamos sendo ameaçados de sermos banidos da terra que o Senhor nos deu. Ele está falando com Deus. Ele está falando com Deus. E aí no verso 11, no verso 12, melhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você consegue crer? Estamos diante de uma crise real no nosso país. Digamos que é até mundial. E tem países bem piores do que o nosso. Estamos diante de uma corrupção nua e crua, que tem destruído a nossa nação. Governantes impiedosos, corruptos, ladrões. E nós olhamos, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser? Hoje eu fui a um ferro velho de uma senhora, e conversando com ela, ela falou: olha, o senhor está vendo todo esse material para reciclagem? Sim, voltou para trás. Eu falei: será que é por causa do feriado? Não, é porque a crise atingiu também o ramo de reciclagem, e eles estão parando, eles estão reciclando menos. E ela preocupada, assim está o coração de quase todo brasileiro, entendeu? E assim está o coração de muitos crentes, preocupados. Por quê? Porque não conseguem ver a grandeza e a majestade de um Deus eterno que criou os céus e a terra. Não conseguem ver, e não conseguem crer
que Deus vai mudar a situação, não conseguem crer que o povo dele não vai ser atingido, não conseguem crer que o povo dele não vai passar necessidades, não conseguem crer. Entendeu? Não conseguem crer. Josafá está vendo bem as multidões que vêm contra ele e o povo. É real, o perigo é verdadeiro, é iminente. É iminente que eles venham contra Israel. É iminente que eles vão vencer Israel. Mas Josafá põe-se de pé na congregação e ora ao Senhor e fala com Deus, crendo que Deus dará a solução, crendo que Deus vai operar um milagre, porque ele sabe que é só o milagre. Ele disse aqui no versículo: nós não temos força alguma, nós não temos como vencer, só o Senhor. Então ele crê que Deus vai fazer, ele sabe que Deus vai fazer, por isso clama, por isso clama. E aí no verso 13 diz: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Se Deus falar hoje para você: não tenha medo dessa crise, não se preocupe, eu estou no controle dela, você vai acreditar? E você diz: eu creio, eu acredito. Mas só dizer não convence, porque o nosso viver é quem vai dizer se nós cremos ou não. A maneira em que nós vamos encarar dia após dia nessa terra é que vai dizer se nós cremos de verdade em Deus ou não cremos. Entenderam? Então trate de crer, igreja. Trate de crer, porque é somente crendo que alcançaremos a vitória que Deus tem para dar. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De quem? De quem é a guerra? Responda, igreja, de quem é a guerra? É de Deus, é de Deus. Você não viu Davi dizendo lá em 1 Crônicas 29? Os céus e a terra são teus, ó Senhor. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. E Deus está dizendo: a guerra é minha, não é sua. Então não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo de não conseguir pagar suas dívidas. Não tenha medo de ficar desempregado. Não tenha medo de ficar aí sem rumo. Não tenha medo de ficar sem pagar o aluguel. Não tenha medo de ficar sem pagar a prestação. Confia no Senhor e trabalhe, esforça-te, tenha bom ânimo, porque Deus vai continuar abençoando a tua vida. Deus vai continuar abrindo o caminho para você passar em paz e em segurança. Deus vai continuar protegendo você do sol, Ele vai continuar protegendo você do frio, Ele vai continuar protegendo você dos ataques dos inimigos. Deus vai continuar, porque Ele domina sobre os céus e sobre a terra, tudo lhe pertence, todos são seus. Amém. Aleluia. A guerra é de Deus. Resumindo aqui a história, Josafá e o povo e os homens armados não precisaram guerrear, porque Deus tomou conta dos inimigos de Josafá.
e do povo dele. Deus mesmo deu cabo deles. E o que fizeram eles? Só louvaram e adoraram o Senhor. Amém? Consegues entender? Você consegue ver? Consegue crer? Consegue entender? Mateus 6. Deus está falando ao teu coração essa noite. Consegues entender, igreja? Mateus 6, verso 9. Mateus 6, verso 9. Portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Vocês vão orar assim, entendendo que o Pai de vocês está acima de tudo e de nós. Todas as vezes que eu oro agora, eu sei: Pai, Tu estás nos céus. Daí Tu vê tudo. Nada lhe escapa. Tens o controle. É como um videogame. Você que está lá no videogame, no joystick. Você governa para onde vai o bonequinho, o carrinho, sei lá, o animalzinho. Você faz os pulinhos. É você que cuida de tudo ali para dar a vitória. Só que você é falho e muitas vezes perde lá no videogame, né? Deus está sob o controle de todo o mundo. E quando o diabo vai se aproximando de você, Deus põe uma barreira para que ele não toque em você. Quando o diabo vai tentar destruir você, quando ele arma uma armadilha para você cair, Deus diz assim na palavra: armadilha nenhuma forjada contra vocês vai prosperar. Porque Deus está no controle. Creia, igreja. Você vai vencer as suas batalhas se confiar em Deus. Se você orar ao Senhor, crendo de verdade nele, buscar de verdade a Ele, se você se humilhar para Ele, Ele vai te ouvir lá do céu. Pai nosso que está nos céus, fala, filho, eu te escuto. Entendeu? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a sua vontade. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida, irmão. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida, irmã. Para de tomar as rédeas que devem estar nas mãos de Deus. Para de tomar essas rédeas. Todas as vezes que você toma essas rédeas, meu irmão e minha irmã, você apanha. Todas as vezes que você toma as rédeas, você erra o caminho e chora e lamenta e reclama. Então deixa as rédeas nas mãos do Altíssimo Deus, porque de lá de cima Ele vê tudo. Você não consegue ver atrás dessa parede, mas Ele vê. Você não consegue ver o que vai acontecer amanhã, mas Ele já viu. Ele já viu. Portanto, já tomou as providências para que amanhã você não caia e esteja de pé. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou pular, verso 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Os céus e a terra são teus, ó Senhor. Nas tuas mãos está a força e o poder. O reino é teu, hoje, amanhã e sempre. Consegue ver? Consegue crer? Você consegue entender? Se você conseguiu entender, então não desista mais. Se você conseguiu hoje ver, crer e entender, não desista mais.
Não desista. Amém? 2 Coríntios 5:7. Segunda Coríntios 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? O crente anda pela fé e não pelo que ele está vendo aí. Dinheiro, banco em greve, crise, desemprego, não chove. O crente não fica olhando para essas coisas. O crente continua andando por fé. Continua andando por fé. Amém? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Aleluia, Jesus. Fique de pé. Leia na tela. Em voz alta. Em voz alta. Leia na tela comigo. Vamos lá? Mas agora você olha para alguém que está do seu lado e repita comigo. Nós, porém, é o verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Agora diga assim, está ouvindo, irmão? E se retroceder, não me agradarei dele. Agora diga para ele, portanto não desista. Viva pela fé. Amém, igreja? Chega de ficar, voltando ao começo. Tem muita gente que fica voltando ao começo. Chega naquela fase e não dá a volta para trás. E aí começa de novo. E tem crente que já está lá na frente. Você nem vê nem o rastro dele mais. Agora é tempo de você andar para frente. Amém? Crê pela fé que Deus está com você nessa guerra. Deus está com você nessa batalha. E está dizendo para você, a guerra é minha, não é sua não. Eu quero que você ore, que você louve, que você adore, que você viva e seja luz. A guerra é comigo. É comigo. Dos teus inimigos cuido eu, diz o Senhor. Amém? Dos teus inimigos cuido eu, diz o Senhor. Você vai em frente e não pare de adorá-lo. Vai em frente e não pare de andar na presença dEle. Porque Deus vai te fazer vencedor. Em nome de Jesus. Eu queria ler só mais um versículo com você, de pé mesmo, porque a gente vai orar. Queria já convidar o pastor Elias. Amém? Se tiver mais algum pastor no recinto. A pastora Fátima está aí? Vem para cá, pastora Selma, venham para cá para o altar, a gente vai orar. Fizeram o pedido, já escreveram? Todo mundo? Todo mundo já pôs o seu pedido? Hoje é a sexta volta da campanha. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Aleluia, Jesus. Esteja já se preparando para guerrear em oração, porque Deus vai te dar vitória essa noite. Enquanto você orar, Deus vai te dar vitória. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Abacuque 2:4. Os meninos lá, acho que não vão conseguir. Conseguiu?
Conseguiu? Aleluia, Jesus. Não conseguiu. Então vamos ler aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. As pessoas loucas, soberbo, que se acha que é autoconfiante, né? Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Não seja louco. Amém? Não seja louco de deixar o caminho da verdade para dar ouvidos ao que diz o ímpio. Creia em Deus, viva pela fé. Amém, igreja? Nós vamos orar agora. Nós vamos guerrear em oração. Eu vou convidar também pastor Walter para vir aqui orar com a gente. Por favor, pastor, venha orar com a gente. É uma honra.